preciso aprender um pouco a mim. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Renato, meu apóstolo, graças e paz, como está o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, porque Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. E aí, minha gente, liguem as câmeras aí. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois. Consegui tirar do YouTube sem querer aqui. Pessoal, boa noite, Deus abençoe vocês. Acabamos de ter um culto tremendo de Rosh Hashanah online, foi maravilhoso. Aqui nós sentimos muita unção, não sei se vocês sentiram aí, mas aqui, muita unção mesmo. Palavra profética que Deus me deu. 2 palavras hoje, né? Meio-dia eu falei sobre a reforma dos 7 montes e realmente não é. A gente está falando errado esse tempo todo, monte da religião. Que isso, gente? Quem disse que a gente tem que subir no monte da religião? É o monte da intimidade com Deus, monte do terceiro céu. Então, quando você sobe no monte da intimidade, você desce no centro da menorá para poder acender a chama dos outros 6 montes. E a religião faz políticos corruptos evangélicos, faz famílias corruptas evangélicas, faz reinos corruptos evangélicos. Mas a intimidade não. A intimidade nunca vai deixar você se corromper. Então, é o monte da intimidade, da fé, da vida no Espírito. E eu não sei se os outros ministérios, eu mandei isso para muitos apóstolos. Não sei se os outros ministérios vão aceitar essa revelação, mas nós vamos andar nessa revelação. Porque nós não queremos ser religiosos, nós queremos ser influência sobre os outros montes. Já tem alguém sentado no monte da religião e não deu certo. É a grande meretriz. Ela está literalmente sentada numa cidade fundamentada sobre 7 montes, que é o Vaticano. Boa noite, apóstolo Dantas. Deus abençoe. Liga o microfone. Perdão. Boa noite, meu profeta. Boa noite a todos os meus irmãos, amigos, profetas, apóstolos, pastores. Amém, meu filho. Que bom estar aqui contigo, com todos aí. Hoje está mais calmo, né? Aquele dia estava na correria, né?
Tava, eu preciso falar com você, contar algumas coisas, como é que a gente está trabalhando por aqui, como é que a gente está fazendo. A gente Claro. precisa bater um papo, né? Me chama amanhã, a gente vai fazer um Zoom e a gente conversa. Você é elite. Amanhã eu não vou poder, porque a gente fez um pequeno lazer com o povo, né? Ah, amanhã é feriado, Para amanhã. amanhã é feriado. Para Mas dar uma depois, relaxada quando com você tiver tudo. quando você tiver o tempo oportuno, você me chama e eu estou aqui. Na quarta eu te dou um toque. Tá bom. Agora, fecha o microfone aí. Bispa Ana, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Que live, hein? Poderosa que foi às 18 horas. Muito bom. Benção, sempre benção, Depois né? eu vou mandar foto da minha Isso. mesa. Amém, tá bom. Deus Como eu estava sozinha, eu botei o álbum de casamento, botei o Rui do meu lado ali e Tá conversei bom. com ele, Tá bom. profeticamente. É assim que tem que ser. Quando eu faço meus encontros de casais, tem muita gente que fala assim: eu não vou porque o meu marido não quer ir. Eu falo, leva foto dele. Isso. E nos nossos encontros de casais, eu boto as cadeiras de 2 em 2. Aí a pessoa bota a foto do marido do lado. Na hora de fazer um ato profético, faz com a foto. Na hora de dar um beijo na boca, dá na foto. A unção, ela vai até o casal. Vamos agora ao pastor William. Shalom, graça e paz a todos. Que bom estar aqui com vocês. A expectativa está grande aqui. Amém. Glória a Deus. A Ângela. Gente, eu estou tão feliz que a Ângela está aparecendo. Que a Ângela, ela é igual o Batman. Ela trabalha nas escuridões. Ah, não sou? Depois eu explico se eu entender. Eu brinco com ela, porque a gente conversa tanto pelo WhatsApp sobre Israel, sobre a cultura judaica, mas ela está sempre ocupada e nunca tem tempo de fazer uma live assim. Agora ela está começando a aparecer. Eu creio que a Ângela é uma grande ferramenta de Deus para esse novo tempo também. E Deus une pessoas com propósitos, né? Carlinhos, já está cabeludo, Carlinhos? Liga o microfone aí. E o pior é que a esposa falou: gostei mais de você careca. Ficou bonito mesmo, careca, macho. Agora tem que deixar a barba crescer, mano. Ficar com a barba igual o do Vagnão. Eu vi o Vagnão hoje, cara, ele fez uma live. Aí eu falei assim, cara, a barba do cara ficou tão maneira que eu tirei um print para deixar a minha crescer e ficar igual a dele. Vou ver se eu tenho um print aqui para mostrar. Eu falei, cara, a barba do Vagnão. Pior que não fiz o print, eu acho. A barba dele ficou muito boa. A minha vai ficar também. Bom, o pastor Luiz está na escuridão aí? Não aparece, não? Sacaramanaya? Todos, boa noite. Estou na caverna, estou de X9 hoje. Tá bom, meu filho. Você é de confiança. Só não vai receber profecia, que a gente não profetiza para foto, não. Não tem problema, que meu homem não pega. Então tá bom. Bom, e a Deise está se conectando aí. Deise, seja bem-vinda. Está me ouvindo, Deise? É ruim, às vezes, quando a gente vê que o microfone da pessoa está ligado, mas a pessoa não está ouvindo, né? Deise, está me ouvindo? Ok, seja bem-vinda, tá? Vamos torcer para o Ivando e para a Andréa conseguirem entrar hoje. Eles estão com a internet ruim, mas se não, vai ficar salva. Estou salvando as lives aqui. Vocês já sabem, né? Se cair, a gente volta rapidinho. O Luiz me ofereceu, ele tem o plano pago, mas eu prefiro fazer assim por enquanto. Ele já está me abençoando de outras formas tanto e eu não quero abusar. Queridos, vamos ao contexto, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho. Hoje nós vamos falar de dois assuntos diferentes, mas que vão se complementar. Primeiro, eu quero falar sobre os códigos do profeta Jeremias. Se você tiver a Bíblia de papel aí, abre, por favor, a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. O Espírito Santo tem falado muito comigo para ler os livros dos profetas. A melhor maneira de se tornar profeta é lendo o livro dos profetas. Então, conforme você vai lendo Ezequiel, vai lendo
Obadias, Amós, Abacuque, Naum. Conforme você vai lendo Jeremias, o que acontece? A impartição da unção dos profetas vai para você. Porque você vai recebendo a unção deles. Os atos proféticos, você fala, nossa, eu quero viver isso, eu quero sentir isso, e você vai recebendo a impartição por conta do maior impartidor que tem, que é a própria Escritura. Então, leia os livros dos profetas, né? Esses dias nós estamos fazendo um voto, né, que é agora de ter pelo menos 1 hora com Deus, sem WhatsApp, sem Wi-Fi, sem nada. Porque eu estava tendo meu tempo de oração, me orgulhando de estar orando em língua 7 horas por dia, mas o Espírito Santo falou assim, você está orando 7 horas por dia, mas com o WhatsApp ligado? Aí fica fácil, porque você deixa digitando, e, meu Deus, quando eu fui fazer 1 hora sem WhatsApp, parecia que eu estava fazendo um jejum de tudo. É mais difícil. Então, agora... Aí, o Espírito Santo me falou assim, você não precisa de música de fundo para ter um tempo de intimidade comigo. Você não precisa de nada. A única coisa que você precisa é da Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, você vai ter intimidade comigo. Então, quando você for para o lugar secreto com Deus, leve uma Bíblia. E você e o Espírito Santo vão se entender. Você vai subir um monte, você vai para o banheiro do seu trabalho, para onde você for, o Espírito Santo vai contigo. Doutor Cláudio, seja bem-vindo. Abre o microfone aí, dá um oi para nós. Shalom a todos, shalom a P. Eu estava esperando o link da reunião, depois que eu percebi que já tinham mandado. Desculpa o atraso. Não, tá tudo bem. A gente estava quebrando o gelo aqui, agora que nós vamos começar. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de papel, né? Nós vamos fazer o seguinte. Todos nós vamos, pelo menos durante essas 12 aulas, eu quero que vocês tenham uma Bíblia de papel, né? A Bíblia de papel. É muito importante um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter uma Bíblia de papel. Escolha a sua Bíblia predileta para fazer essa maratona com a gente. Se tiver uma aí, se não tiver, na semana que vem vocês providenciem. E vamos manusear, né, o papel. Até porque nem sempre vai ter um telão. E os celulares já começando no Talibã. Depois vai vir para os outros lugares. Já estão tirando as Bíblias. Né? Vai ter censura. O alvo, qual é o alvo? Que a Bíblia, o livro de Eli, igual naquele filme. O alvo é que a Bíblia habite dentro de você. Vamos lá. Jeremias, livro do profeta Jeremias. Estava falando aqui, doutor Cláudio, que a melhor maneira de você receber a unção... Estava falando aqui, doutor Cláudio, que a melhor maneira de você receber uma unção profética é lendo os livros da Bíblia dos profetas. Porque você vai lendo e vai recebendo a impartição. Você vai lendo e vai falando, nossa, é isso que eu quero. Eu me identifico com isso. E Deus vai te dando a unção, os atos proféticos. Você vai se tornando conforme aquilo que você lê. Né? Pessoa que assiste pornografia o dia todo se torna um homossexual, se torna um tarado. Uma pessoa que lê a Bíblia o dia todo, ela se torna parte da Bíblia. Amém? Então, Jeremias, ok? Capítulo 1. Vamos ler até o versículo 12 e depois nós vamos extrair alguns códigos. Essa é a primeira parte da live. O Zoom vai ter 2 aulas. Essas aulas vão se conectar. Essa parte é uma parte mais teórica para nós entendermos o segredo dos profetas, baseado em Jeremias, alguns segredos. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Joás, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio em Jerusalém. A mim, pois, veio a palavra do Senhor dizendo, quem está falando aqui é Jeremias, antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações.
Então eu disse: Ah, Senhor, eis que eu não sei falar, não passo de uma criança. Talvez ele fosse até um adolescente na época. Mas o Senhor me disse: não digas não passa de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você irá. E tudo que eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou-me onde? Na boca. Guarda essa informação. Olha onde é que Deus toca para ativar a profecia. A profecia não vem na mente nem no coração, ela vem na boca. Pegou, pastor William? Às vezes você fala assim, pô, de onde vem? Não sei, cara. Quando eu vi, eu falei. Mas você planejou o que ia falar? Não, pô, veio. Então, ó, o Senhor me tocou na boca e disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e os reinos, para plantares, aliás, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, também para edificar e plantar. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondeu Jeremias: eu vejo uma vara de amendoeira. Pastor William, consegue pegar teu cajado aí rapidinho? É mais fácil você pegar o meu do que eu pegar o meu. Agora eu estou fazendo um cajado para profeta, irmão, é um mais lindo que o outro. Vocês têm que ver. Em forma do profeta, do Espírito que Deus me revela. Mas continuando o texto aqui, enquanto ele foi lá. Aliás, vamos esperar ele pegar aqui, né? Para compartilhar com o William também. Que agora vem o rema da vara. Tá aí, ó. Esse eu fiz para o pastor William. Ele veio aqui na minha casa mês passado, eu fiz essa aí para ele. Né? Esse aí é um ativador de riquezas. Mostra aí para ele o ativador de riquezas, ó. Então, Deus me deu toda a direção. Ele encosta esse bordão na testa da pessoa, libera um decreto e há uma unção de ativação de riquezas, com osso na ponta, porque dos ossos secos vem a vida, da pobreza e da miséria vem a prosperidade. Né? E lá na ponta tem uma peitoral, tem uma estola sacerdotal. Ó, essa estola que ele encosta na testa da pessoa, ó, e fala: eu ativo a riqueza de Deus na sua vida em nome de Jesus. Cada cajado tem um nome, tem uma unção. Mas eu vou explicar isso agora nesse texto. Lá em Jeremias ainda. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias, na sua mão? Eu respondi: eu vejo uma vara de amendoeira. Disse bem o Senhor. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu estava estudando esses dias e eu descobri que vara de amendoeira era uma das varas mais usadas para o bordão profeta. Nós temos que entender que existem duas coisas que nós confundimos na Bíblia: o cajado do pastor e o bordão do profeta. Né? O cajado do pastor, às vezes você vai na igreja, o pastor tem aquele cajado redondo, aquela curva redonda de puxar a ovelha pelo pescoço. Isso era um cajado. Agora você vê Moisés aqui na foto do Dr. Cláudio. Olha aí no fundo Moisés com Arão e Hur segurando os braços. Não é um cajado. Isso é um bordão, também chamado bastão de caminhada. Isso daí, ele, na mão dos profetas, ele é uma ferramenta de poder. Mas eu vou falar sobre isso já já. Vamos voltar aqui a fazer uma rápida exegese de tudo isso que nós lemos do versículo 1 ao 12. Primeiro, vai dizer no começo do texto que Jeremias era filho de um sacerdote chamado Ilquias, que morava em Benjamim. Aqui já dá um ruim. Já captou o ruim que tem aqui, apóstolo Dantas? Pegou o rema aí? Alguém pegou o rema? Jeremias era filho de um sacerdote. Alguém pegou o rema?
Não, eu não posso tomar muito tempo, senão a noite vai embora. Ninguém pegou? Não, né? Filho de sacerdote tem obrigação de ser sacerdote. Jeremias não podia ser profeta, ele tinha que ser sacerdote, ele era descendente do ministério sacerdotal de seu pai. Ele tinha que dar continuidade ao legado sacerdotal de Ilquias. Então, havia uma expectativa de toda a família. Ah, tá vendo aquele garoto Jeremias? Você vai ser sacerdote, vai ser igual o pai dele, vai sacrificar os animais, vai receber as ofertas no templo, vai acender, vai cuidar do templo. Ele é um levita, ele nasceu para ser levita. E, de repente, Jeremias fala assim, pai, eu não vou ser levita, não. Por quê? Porque veio a minha palavra do Senhor dizendo que eu vou ser um profeta. E profeta era a coisa mais exótica que tinha naquela época. O profeta era o cara que andava no meio do deserto, que não seguia regra nenhuma. O profeta não tinha compromisso com o sacerdote, não tinha compromisso com o templo, com o tabernáculo, com o povo, com o rei, não tinha compromisso com ninguém. O profeta brigava com geral. Ser profeta hoje é fácil, meu irmão. O profeta, naquela época, era um cara que vivia isolado e, de repente, vinha e metia o dedão na cara de quem fosse. E não tinha como ser sacerdote e profeta. Era quase impossível você conciliar essas duas funções. Então, o que eu aprendo aqui nessa primeira coisa, para todos nós aqui? Que quando a gente fala, eu tenho um certo instinto para ser profeta, eu sinto que algo me chama para ser profeta, né? Se esse for o seu caso, saiba que talvez Deus possa te tirar de lugares que você acha que não pode sair, né? Te destituir de legados que você teve o privilégio de ganhar. Ser sacerdote era um grande privilégio, era uma grande honra. Mas ele teve que se abdicar desse grande privilégio. Talvez você vai ter que abdicar de uma profissão, de uma carreira, de uma herança, de um legado, um chamado, de uma igreja. Eu, por exemplo, para conseguir ser o profeta que me tornei nessa pandemia, eu tive que abrir mão de congregar na igreja que eu era da Lagoinha. Lá não podia, não dava para ser profeta e congregar na Lagoinha ao mesmo tempo. Outra coisa, eu tive que abrir mão do meu apostolado temporariamente. Esse tempo eu não estou sendo tão apóstolo como eu deveria. Por quê? Porque Deus me levantou como uma voz profética nessa pandemia para poder denunciar, derrubar, arruinar, construir e plantar. Como apóstolo, eu estaria focado em falar de 5 ministérios, igreja, formação de igreja. Mas você vê que a minha mensagem não tem sido essa. A minha mensagem tem sido conserta-te, busca a Deus, intimidade com Deus, cresça, né? Mude seu comportamento. A mensagem tem sido uma mensagem mais profética do que apostólica. Por isso que eu tenho me identificado, inclusive nas assinaturas, nas lives, muitas vezes como profeta Ricardo Ribeiro, porque eu estou no modo profeta. Vai haver tempo que eu vou estar no modo apostólico, no modo mestral, no modo coach, no modo ser humano. Igual o querubim, que tinha 4 faces. É leão, é águia, é novilho, é homem. Entende? Mas Ilquias, Jeremias teve que abrir mão, ele teve que chegar para o pai e falar assim, pai, ele foi certamente considerado um bastardo e um rebelde na sua linhagem familiar. Então, ao mesmo tempo que o profeta ele é chamado, porque a Bíblia diz que Jeremias foi escolhido por Deus como profeta desde o ventre, antes de que fosse formado no ventre materno. Então, ao mesmo tempo que o profeta ele sabe, eu fui chamado, ao mesmo tempo ele tem que tomar uma decisão radical, renunciar a algo, pagar um preço. Todo profeta paga um preço. Todo profeta paga um preço. Entende? Às vezes o preço é mais alto do que a gente pensa que pode suportar. Temos que entender isso. Temos que aceitar isso. Se vocês olhar a história dos profetas, profeta não tem
zona de conforto. Às vezes, Deus te deixa viver um tempo de conforto, mas, de vez em quando, você vai ter que passar algumas guerras, algumas renúncias, você vai ser traído, você vai ter que trair, você vai ter que apontar o dedo para pessoas que você ama, mas porque Deus vai te dar a mensagem dizendo que você está em iniquidade, você está em pecado. Então, não é fácil ser profeta. Segunda coisa que eu vejo aqui. É possível você ser conhecido por Deus antes da fertilização no ventre. Isso é um rema, né? Porque ele diz, antes que você fosse formado no ventre materno, eu te conheci. Essa palavra conhecer é uma palavra muito forte, fala de conhecer mesmo, né? Fala de intimidade. Então, isso abre precedente para nós acreditarmos que nós tínhamos uma identidade pré-nascimento. Porque nós pensamos muito na identidade pós-vida. Quando eu morrer, eu vou ter uma vida nova. Mas nós temos muito medo de pensar no antes, né? Para não entrar na questão de reencarnação, de espiritismo. Nós temos medo de pensar nisso. Mas esses dias um profeta falou para mim assim, apóstolo, eu vou te falar porque você tem essa obsessão por facas, por espadas, por escudos, machados. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você, antes de vir à Terra, você era ferreiro no céu, você trabalhava para fazer arma para anjos. Eu falei, que é isso, meu irmão? Você não tem base bíblica nenhuma, mas é verdade. E eu fiquei com aquele, guardei num lugarzinho do coração, né? Mas esse texto dá um pequeno precedente para nós acreditarmos que antes de chegar na Terra, nós tínhamos algum papel na eternidade, a ponto de Deus dizer para Jeremias, eu te conheci, cara, eu te vi, por isso eu te escolhi como profeta. Eu te mandei para a terra como profeta porque tinha algo em você que eu conheci e que eu gostei. É o que está escrito. A verdade é o que está escrito. Ele diz, antes que fosse formado, no ventre da tua mãe, eu te conheci e te consagrei profeta para as nações. Terceira coisa que eu vejo aqui é o Apóstolo, profeta. Fala, querido. Profeta Ricardo, deixa eu só complementar isso que você está dizendo, é uma verdade. No Salmo de número 139... Quando você diz que é uma verdade, eu fico 16, aliviado. Porque você é um mestre, né? Quando você pede para complementar, eu me arrepio todo. Olha só. O Salmo 139 me permite ler uns 2 versículos que diz assim, graça te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos, olha só, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. É isso, apóstolo Dantas. Então, o profeta ele sempre vai pensar coisas loucas, tá? Ele sempre vai ter uma mente quântica, ele vai ver a Bíblia por uma ótica muito mais profunda do que e muito mais mística do que a religião nos permite. E nós temos liberdade para pensar sem medo, né? Porque é assim que se recebe a mensagem dos profetas, para falar o que ninguém nunca falou, para entregar o que ninguém nunca entregou, para ver o que ninguém nunca viu. Nós precisamos ter capacidade de pensar o que ninguém nunca pensou e conceber o que ninguém nunca concebeu. Tá? Então, fica aí o primeiro dever de casa para vocês. Durante essa semana, vocês orarem, pedirem a Deus para Deus revelar quem vocês eram antes de nascer. Ok? Tem coragem? Deus revela. Eu vou falar uma coisa para você. Nós estamos na aula número 2. Até a aula número 12, Deus vai mandar anjo para falar com vocês no quarto de vocês, e anjo que vai apresentar o nome deles para vocês. Tá? E não é brincadeirinha para vender cursinho, não. É coisa séria. Anjos que vocês nunca ouviram falar. Anjos que vão falar coisas no ouvido de vocês, né? Que vão entregar coisas, né? Eu não comecei esse curso de brincadeira. Então, estejam prontos para desafiar o mundo espiritual. O primeiro desafio é esse.
Senhor, eu quero saber quem eu era antes de nascer. Né? Se Deus falar, isso não existe, isso é heresia, legal, tá bom. Pelo menos tentou. Mas pergunte a ele quem eu era antes de nascer. O que o Senhor conheceu? Porque baseado no que o Senhor conheceu, ele te estabeleceu. Jeremias, eu te conheci antes do ventre da tua mãe e te estabeleci profeta para as nações. Então, baseado no que ele te conheceu, ele te estabeleceu. O que Deus espera de nós é baseado em algo que ele planejou antes da gestação. Então, nós temos que ter um pouco desse entendimento. E Deus deu para Jeremias, pode dar para nós, amém? Joinha para quem entendeu. Tá? Daqui a 10 minutinhos vai cair, a gente volta, não tem problema. Eu estou gravando a live, acredito eu, I believe. Estou gravando? Estou. Estou ou não estou? Estou. Legal. Segundo. Terceiro. Não, peraí. Segundo é possível. Terceiro. É possível ser profeta antes de nascer? Sim ou não? Mesma coisa. Está escrito aqui, ó. A mim veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta. Então, teologicamente, biblicamente, é possível ser profeta no ventre. E como é que o profeta no ventre fala? Através da boca da mãe. Yes. Ou através de movimentos. João Batista bateu a barriga de Isabel quando passou perto de Jesus. O bebezinho já era profetinha lá, era profeta menor. Vamos lá. Outra coisa. Ele não foi apenas constituído profeta no ventre, mas ele foi constituído no ventre profeta para as nações. Tem gente que está que nem eu, aos 46 anos de idade, falando, Senhor, quando é que o Senhor vai me dar as nações todas? Porque o Brasil, Deus já me deu. Eu já preguei nesse Brasil todo, todos os estados. Agora, as nações não. Deus prometeu. Agora, Jeremias já nasceu com a promessa. Disse, você já nasceu consagrado como um profeta para nações, para países, para nações. Outra coisa, quarta coisa que eu vejo aqui em Jeremias. Profeta tem garantia de proteção durante o exercício do ministério. Então, Deus vai mandar você falar coisas difíceis para pessoas mais difíceis ainda. Em momentos difíceis que podem comprometer você. Você fala assim, caraca, se eu falar isso para essa pessoa, nesse lugar, né, eu vou perder tudo que eu tenho. Arriscado me matarem. Mas Deus diz, eu te mando até eles e eu vou proteger vocês. Eu vou te proteger. Não tema estar diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. O que assim, trazendo para o pé da letra, todo profeta, eu já falei isso na aula passada, ele tem uma conexão com o comando de Miguel. Anjos de guerra acompanham o profeta. Profeta não é só um cara de mensagens, profeta é um cara de guerra. Anjos de guerra acompanham o profeta, protegendo, atacando, guerreando, fazendo retaguarda, abrindo caminho. Por quê? Porque nós mexemos com coisa muito séria, mano. Por exemplo, hoje na live de manhã, meio-dia, quando eu falei dos 7 montes, e a revelação do concerto que Deus me deu na visão dos 7 montes, eu falei, eu vou tomar essa cidade toda aqui. Você acha que o inferno todo não ouviu? Você acha que já não falaram para o grão-mestre da maçonaria da região? Você acha que não foi publicado isso para os pais de santo, para os macumbeiros todos, para os bruxos da região? Claro que foi, mas eu estou tranquilo, porque eu sou autoridade maior do que todos eles. E os anjos que caminham comigo são mais poderosos do que qualquer demônio. Então, nós estamos nos movendo na confiança da palavra. Não tema de estar diante deles, pois eu sou contigo para te livrar. Não significa que não haverá enfrentamento, significa que haverá vitória. Outra coisa que eu aprendo aqui com Jeremias, Deus coloca a palavra profética na boca, e não na mente nem no coração.
Quando a palavra vem da mente, muitas vezes ela vem corrompida pelo seu pensamento. Quando a palavra vem do coração, muitas vezes ela vem corrompida pelo seu sentimento, mas quando ela vem da boca, ela não vem de lugar nenhum, ela simplesmente surge. Então, eu posso olhar para uma pessoa e falar algo que eu nem pensei, simplesmente falei. Né? Eu tive uma experiência, eu acho que com o pastor William, aqui, quando ele veio aqui, ele falou, cara, como é que você faz isso? Da onde você pensa para profetizar? Eu nem lembro qual foi a experiência. Mas você pensa, você planeja? Não, eu falo. Outro dia eu fiz uma live com o pastor Luiz aqui, estava ele com a esposa dele. E eu falei, cara, a tua esposa, falei para a esposa, olha nos olhos do teu marido e lembra do tempo que você chamava ele de cavaleiro do cavalo branco. Pastor Luiz falou, Chacaramanaia, o que é isso, meu Deus do céu? Desde quando nós éramos namorados, que a gente estava namorando, ele tinha um Opala branco, e quando ele ia buscar ela para namorar, ela falava, aqui vem meu cavaleiro do cavalo branco. Como é que eu vou conceber uma palavra dessa na minha mente? Eu não estava lá. Como é que eu vou conceber isso no meu sentimento, na minha emoção? Então, são intuições proféticas que surgem na ponta da tua língua. Por isso que você tem que falar na hora, porque elas não têm onde ficar armazenadas. O coração, o coração ele pode armazenar, guardar uma informação. A mente pode guardar uma informação, mas a boca não pode. Por isso, quando a palavra profética vem, você precisa entregar na hora, porque boca não tem HD. Boca não tem HD, ok? E, finalmente, número 6. Todo profeta carrega um bastão, um bordão, um cajado. Vamos mais uma vez olhar aí para o cajado do William, também olhar para esse cajado aí do Dr. Cláudio, que está aí atrás da foto dele. Não vejo a hora de fazer o cajado do Dr. Cláudio. Dele vai ser demais, meu irmão. Já sei até o que eu vou prender nesse cajado. Tá louco mesmo. O meu hoje eu botei uma estrela ninja presa nele. Tá muito demais. Mas o do Dr. Cláudio vai ser a coisa mais elegante do mundo. Caramba. Vai dar para usar até no tribunal mesmo. Vai ser demais. De mogno. Uau, polido. Revestimento de ouro. Meu Deus do céu. Martelinho na ponta, hein? Caramba. Só para selar decreto. Tuf. Meu Deus. Mas então o que acontece? O cajado. Jeremias tinha um cajado. Agora, olha só, vou falar para vocês, um cajado invisível. Olha que revelação é essa. Deus fala para Jeremias, o que tu tens na mão? Ele diz, uma vara de amendoeira. A Bíblia não dá detalhe aqui, mas na minha impressão, o entendimento que eu tenho é que ele não tinha nada na mão. Ele estava com a mão vazia. Mas quando Deus pergunta, o que tu tem na mão? Ele olhou e ele viu uma vara de amendoeira. Entendem? Então, o que tu tem na mão? Ele fala, uma vara de amendoeira. Deus fala assim, está dando certo. Começou. Quando Deus diz, eu velo pela minha palavra para cumprir, na verdade, Deus está dizendo, está dando certo. Não falei que tu ia ser profeta? Não falei que eu te ungi profeta? Já está vendo. Primeira visão que Jeremias teve como profeta foi da arma que todo profeta precisa ter. Todo profeta precisa ter um bordão. Todo profeta pode ser visível e pode ser invisível. Porque o bordão visível nada mais é do que a materialização do bordão invisível. O do Jeremias era invisível, só ele vinha. Mas estava lá. Ele viu a vara de amendoeira. Né? Agora, se vocês assistiram a live que eu fiz sobre o cajado do Éden,
que é o cajado que saiu lá da árvore do Éden, foi passando de mão em mão, passou pela mão de Melquisedeque, passou pela mão de Matusalém, passou pela mão de Abraão, Isaac, Jacó, foi parar no Egito, Jetro pegou, plantou no jardim, Moisés achou, levou, deu para Arão, a vara de Arão floresceu, foi parar na arca foi cair na mão de Davi, até chegar em Jesus. É um bordão que passou de tempo em tempo, que era uma vara também. Então, nós que somos profetas, segue o segundo dever de casa da noite. Você vai falar, Senhor, eu quero um bordão profético. Não precisa ser visível, pode ser invisível. Mas eu quero uma experiência, eu quero que um anjo de Deus me entregue. Ou, se você quiser, a gente fabrica o teu bordão, não tem problema, fabrica o teu bordão. Mas você precisa ter um bordão para simbolizar o profético na sua vida. O meu bordão, ele está quase da minha altura. Eu fiz um bordão